Oi, oi. Mais uma vez falando. Oi, som. Oi. E aí, pessoal? Mais uma vez, mais um vídeo aqui do canal Maús. Passei já mais quase 2 semanas sem gravar nada. Mano, porque muita coisa, mano. Esse ano realmente a gente percebe como a vida vai ficando mais séria, né? Tudo Enem, escola. E meu Deus do céu. Mas é isso. A gente não pode nunca parar, né, de tentar, de levar o evangelho para as pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão até mais distantes, como vocês, né, que estão vendo esse vídeo, né, eu espero. E hoje, sobre o que a gente vai falar? A gente vai conversar um pouquinho sobre o fim, do final ser o começo, né? Mas como assim o fim ser o começo? Essas perguntas serão respondidas, ao menos vou tentar, né, responder essas perguntas, né, com base naquilo, né, que é mais valioso para nós, né, que é a Bíblia, né, nosso manual, eu digo assim, de como seguir a vida, de como levar as coisas nesse mundo. E aí, tudo bem com vocês? Continuam sedentes pelo Espírito de Deus? E admito, pessoal, ultimamente tem sido difícil, complicado, mas quando a gente tá fazendo algo para Deus, eu entendi que não é como se as coisas fossem melhorassem na nossa vida. Só que se algo tá acontecendo com você, tá levando o evangelho, se algo tá acontecendo com você que está gravando vídeos, que quer que o amor de Cristo seja espalhado até os 4 cantos da terra, porque algo está acontecendo através dessa vida. E eu acredito, eu creio veemente e fortemente nisso. Tá bom, mas sem mais enrolação, né? Estevão, como assim? Tá. Hoje a gente vai tomar como espelho um personagem da Bíblia. Eu acredito que para nós, que somos cristãos, é um dos personagens mais bonitos e que nós mais devemos centrar, né, os nossos olhos. Claro que nossos olhos têm que ser completamente para Cristo, né? Quando eu digo centrados, eu tô falando no como levar como exemplo, né, a nossa vida como cristãos, entendeu? Mas é claro que nosso maior centro, nosso maior exemplo é Cristo Jesus aqui na Terra. E esse personagem é conhecido também como apóstolo, mais específico como apóstolo dos gentios, que é Paulo. E eu vou falar aqui um pouquinho a partir de Atos 9. Quero pegar esse texto como sede, né, pra gente levar. Do versículo 1. Bora do 1, bora. Do versículo 1 até o 8 ou 7. Que diz assim: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu em volta dele brilhou, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou. A voz dele, a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. E pessoal, eu queria nesse vídeo dar um foco mais nesse trecho. Não queria falar a vida todinha de Paulo, mas dar um foco nesse trecho. Por que eu consegui tirar, o que eu consegui ver aqui
é que Paulo ele já era uma pessoa adulta, já era uma pessoa entre seus 30, 40 anos, quando foi chamado pelo Senhor. Ele tinha tido toda uma vida fora de perseguição àqueles que proclamavam o nome de Deus. Mas aqui nessa história a gente consegue entender que o fim na nossa vida é só o começo. Porque essa história, essa vida de Paulo, ele não diz a respeito só da vida dele, mas diz a respeito da vida de muitos de nós. Porque muitas vezes a gente fica pensando que eu já tenho 40 anos, será que eu ainda posso fazer algo para Jesus? Eu tenho 50, será que eu ainda posso fazer algo para o Senhor? Eu tenho só 15, será que eu posso fazer algo para o Senhor? Eu tenho 30, mas será que eu ainda posso ser alcançado por Jesus? E a resposta é sim. Porque esse é um amor que transforma. Esse é um amor que transcende todo tempo, idade, espaço. Jesus, Deus, ele tem uma única posição sobre nós. Uma posição que não é passível de mudança, uma posição inflexível que ele nos ama. Então Paulo era um perseguidor, Paulo era uma pessoa que olhava para aqueles que seguiam a Cristo e tinha prazer em persegui-los. Tinha prazer em correr atrás de suas carroças e quebrar e matá-los. Mas esse não era o começo da vida de Paulo. Esse não era o fim, na verdade. Era só o começo. Porque a partir de um encontro verdadeiro, de um batismo verdadeiro com o Espírito Santo, onde as escamas que seus olhos caíram, ele pôde perceber que só Jesus é o Rei. Só Jesus é o dono de todo o ouro e da prata. Que só Ele podia nos salvar, só Ele podia salvar a sua vida. Então muitas vezes a gente pode trazer isso para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos e fala: poxa, Pai, eu perdi tanto tempo da minha vida, será que eu ainda tenho tempo para fazer algo para o Senhor? Será que eu ainda tenho tempo de me entregar? Você tem. Você tem. Porque Jesus, Ele não olha para os seus pecados, Ele não olha para os nossos pecados para nos abater, para nos condenar. Não. Jesus olha para os nossos pecados para nos consolar, para nos redimir e nos chama para a redenção. Você pode ser alcançado a partir do seu amor, a partir do seu perdão. Então você que está assistindo esse vídeo agora e que por acaso ainda não tem entregue a vida para Jesus, entregue. Não importa a idade que você tem, não importa o que você fez, que Jesus ele não veio para te condenar. Quem veio para condenar foi o diabo. O Jesus que nós seguimos, veio para trazer a vida e a vida em abundância. Muitas pessoas falam que nós precisamos primeiro abandonar o pecado para poder sermos moldados. Mas não é bem assim. Nós precisamos primeiro nos permitir ser moldados para que o pecado vá embora, para que nós consigamos deixar o pecado, sermos moldados e tomados pelo Espírito Santo. Então, não fale para si mesmo que eu preciso primeiro mudar para aceitar Jesus. Não, você precisa primeiro aceitar Jesus para ser mudado, para ser curado. E para que isso aconteça, é necessário a renúncia. É necessário você negar o seu eu, negar os seus desejos. Porque quando os desejos da carne tomam parte no nosso corpo tomam uma maior porcentagem dentro de nós, o Espírito Santo, o nosso Espírito, perde espaço no nosso coração.
Quando o orgulho prevalece, o consolo esmorece. Quando a raiva, a ira prevalece, o amor é extraído de dentro de nós. Então era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. O fim, para nós, é só o começo. E qual é esse fim? O fim do velho homem. Você que ainda não aceitou Jesus, e fala, será que eu ainda posso? Você pode. Porque isso será só o começo da sua vida. Isso que você está vivendo agora não é uma vida. Não é uma vida verdadeira, é só uma lacuna cheia de vagos em que você vai tentando preencher com coisas desse mundo, sendo que esse espaço só pode ser alcançado com aquilo que vem do céu. Com aquele que desceu do céu. Saiu lá da sua glória e veio morrer por nós. Nos redimir os nossos pecados, nos selar, nos justificar. Então entrega essa vida para Jesus e tenha não um recomeço, mas um começo de uma nova história. Porque o fim do velho homem é o começo de um filho de Deus. Amém? E é isso, pessoal. Não sei se eu me perdi muito naquilo que eu estava falando, mas eu creio que essa palavra pode alcançar até o mais profundo da sua alma, até o mais profundo do seu coração. E ultimamente eu não tenho mais feito vídeos com o intuito de tem que ser vídeos maravilhosos, mas eu só quero que Deus me use e que eu seja usado para que pessoas enxerguem em mim o amor que Ele tem por elas. Então Jesus te ama, não sei o que você está passando, não sei aquilo que está acontecendo na sua vida, mas nada muda o fato de que Ele morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. E que você precisa do amor dele. Que ele merece o seu amor. E é isso, pessoal. Que essa palavra adentre o mais profundo do seu ser. Que Jesus se torne o alvo. E que até nós que já estamos com Cristo, nós possamos nos permitir a todo dia viver um começo. Todo dia amar a Jesus mais do que amou ontem. Todo dia olhar para o Pai e para o Filho da mesma forma que o filho olha para sua mãe, seu pai pela primeira vez. Da mesma forma que você, pai, você que é pai, você que é mãe, olham para um filho pela primeira vez. Amém? E é isso, pessoal. Cristo vive.